Aquela manhã começou como tantas outras. O cheiro do café fresco se espalhava pela cozinha, e eu estava distraída, cantarolando uma música qualquer enquanto preparava o desjejum de Lucas. Meu filho sempre acordava com a mesma energia contagiante, e eu adorava a maneira como seus olhos brilhavam ao ver os waffles dourados e cobertos de mel que ele adorava. Era nessas pequenas coisas que eu encontrava conforto, na rotina que construí com carinho ao longo dos anos. Mas algo estava diferente. Uma tensão invisível pairava no ar, sutil, mas inegável. O som abafado de vozes vindo da sala me fez parar. Gabriel e Luísa, minha sogra, conversavam em um tom baixo, quase conspiratório. Não era incomum eles discutirem negócios ou outros assuntos da família, mas naquele dia havia algo no timbre de Gabriel que me fez prestar atenção. Com o coração acelerado, me aproximei da porta que separava a cozinha da sala. A cada passo, a sensação de que algo estava prestes a mudar crescia dentro de mim. Encostei-me à parede, tentando não fazer barulho, e ouvi as palavras que mudariam minha vida. Eu não quero mais isso, mãe. A nossa vida de antes, tudo que nós construímos, não vale o suficiente. Ela não me serve mais, eu preciso de mais. Por um momento, achei que não tinha entendido direito. Ela. Aquela palavra reverberava na minha cabeça, cruel e impessoal. Ele estava falando de mim. Eu, Débora, a mulher que acreditava ter construído um lar ao lado dele. Cada palavra parecia uma punhalada, e quanto mais ele falava, mais o chão sob meus pés parecia se dissolver. Tudo vai ficar melhor assim, ele continuou, com uma frieza que eu nunca havia percebido antes. Com o acordo que você sugeriu, eu posso finalmente ter a vida que quero. A vida que ele queria. Como se a que tínhamos construído juntos fosse descartável, um erro que ele poderia pagar com a promessa de dinheiro e conforto oferecida por Luísa. Senti minhas pernas fraquejarem, o ar escapando dos meus pulmões. Minha mente gritava para que eu entrasse na sala e exigisse explicações, mas meu corpo permaneceu imóvel. Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo meu rosto, enquanto eu lutava para não fazer barulho. Minha atenção foi desviada por Lucas, que brincava inocentemente no tapete da cozinha, empilhando blocos de madeira com um sorriso despreocupado. Olhar para ele me trouxe uma onda de clareza em meio ao caos que tomava conta de mim. Ele não merecia isso. Não merecia crescer em um ambiente onde o amor era uma fachada e onde eu seria reduzida a um obstáculo descartável. Foi ali, naquele momento, que tomei minha decisão. Não ficaria para ser testemunha do colapso de tudo o que pensei ser sólido. Peguei Lucas nos braços, ignorando a bagunça que deixava para trás. Não havia tempo para arrumar malas ou pensar em explicações. Eu só sabia que precisava ir. Dirigir sem rumo parecia insano, mas era tudo o que eu podia fazer. Cada quilômetro percorrido era uma tentativa de deixar para trás as palavras de Gabriel, a voz calculista de Luísa e a sensação sufocante de traição. Quando finalmente avistei a entrada de uma pequena cidade, algo dentro de mim sussurrou que eu deveria parar. Eu não sabia o que me esperava, mas também não tinha mais nada a perder. Enquanto estacionava o carro em uma praça silenciosa, sentia que, de alguma forma, o destino estava prestes a me mostrar um novo caminho. O volante parecia tão frio e rígido quanto meus pensamentos. Minhas mãos tremiam enquanto dirigia, e Lucas, sentado na cadeirinha ao meu lado, cantarolava distraído uma música que ele mesmo inventara. Ele não fazia ideia do caos que se desenrolava dentro de mim. Eu olhava para ele de tempos em tempos, tentando disfarçar o desespero que tomava conta. A cada quilômetro que o carro percorria, sentia que estava deixando pedaços da minha vida para trás, mas o peso no peito não diminuía. O destino? Não fazia ideia. A estrada diante de mim era como um grande vazio, refletindo o turbilhão de pensamentos e emoções que me consumiam. O som constante do motor era quase hipnótico, uma trilha sonora estranhamente calmante para o meu momento de fuga. Eu me questionava se estava fazendo a coisa certa, mas a imagem de Gabriel sussurrando aquelas palavras frias para a mãe dele ainda ecoava na minha mente. Não havia como voltar. Depois de horas sem um rumo claro, avistei a placa de uma pequena cidade. O nome do lugar, Vale Sereno, parecia promissor, quase irônico, considerando o estado em que eu estava. Ainda assim, algo me impulsionou a sair da estrada e entrar naquele lugar. Era pequeno e pacato, com ruas de paralelepípedos e casas com fachadas antigas, mas bem cuidadas. Havia flores plantadas nas janelas, e as pessoas que passavam pareciam calmas, como se o tempo ali corresse de forma diferente. Dirigi lentamente até encontrar uma pousada discreta, com uma placa de madeira escrita à mão, Pousada Aurora. Estacionei o carro e, ao desligar o motor,
senti o silêncio ao meu redor. Era tão profundo que quase me assustou. Segurei a mão de Lucas, que parecia curioso com o novo lugar, e entrei. A dona da pousada, uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, me recebeu como se já me conhecesse. Você parece precisar de um descanso, querida, disse ela, com uma compreensão que quase me fez desabar ali mesmo. Não precisei explicar muito, e ela me mostrou um quarto simples, mas aconchegante, com uma cama grande e uma pequena janela que dava para um jardim. Naquela noite, enquanto Lucas dormia tranquilamente ao meu lado, eu fiquei deitada olhando para o teto, tentando processar tudo o que tinha acontecido. As perguntas martelavam na minha cabeça. Como foi que minha vida chegou a isso? Onde eu errei? E o que farei agora? Pela manhã, decidi explorar a cidade. Não podia ficar escondida para sempre, e Lucas precisava de um pouco de normalidade. Caminhamos até a praça principal, onde ele brincou em um pequeno parquinho enquanto eu observava as pessoas ao redor. Foi então que o vi. Sentado em um banco de madeira, com um livro aberto nas mãos, estava um homem que parecia deslocado naquele cenário tranquilo. Ele lia com intensidade, mas havia algo em sua postura que transmitia solidão. Quando nossos olhares se encontraram, senti um arrepio. Não era medo ou desconforto, mas algo mais profundo, como se ele pudesse enxergar a bagunça dentro de mim. Ele sorriu de forma breve, como quem reconhece a dor de outro sem precisar de palavras. Aquele momento foi breve, mas ficou comigo. Voltei para a pousada com Lucas, mas não conseguia tirar o estranho do banco de madeira da cabeça. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia, fiquei olhando para a janela do quarto, imaginando se aquele homem também carregava os próprios fantasmas. Talvez, naquele lugar tão distante do que um dia chamei de lar, eu tivesse encontrado a primeira fagulha de algo novo. Não sabia o que viria a seguir, mas pela primeira vez em dias, sentia algo parecido com esperança. E assim, preparei-me para o que o dia seguinte poderia trazer. A manhã seguinte amanheceu silenciosa, exceto pelo som dos pássaros cantando no jardim da pousada. Acordei com Lucas me cutucando suavemente, pedindo para brincar no parquinho de novo. Por mais que a tempestade interna ainda estivesse presente, sua energia era contagiante, e eu me obriguei a sorrir. Ele não tinha culpa de nada disso. Talvez estar ali, ao ar livre, nos fizesse bem. Depois de um café simples, seguimos para a praça. A cidade tinha um charme acolhedor, com pessoas que acenavam umas para as outras como velhos amigos. Enquanto Lucas corria para o parquinho, percebi que minha tensão havia diminuído um pouco. Ainda me sentia um peixe fora d'água, mas havia algo tranquilizador naquele lugar. Sentei-me em um banco próximo para observá-lo, mas não demorou para que meus olhos fossem atraídos para o outro lado da praça. Ele estava lá novamente, o homem do livro. Hoje, usava uma camisa azul desbotada e parecia ainda mais absorto na leitura. Porém, o que chamou minha atenção foi o mesmo ar melancólico que eu havia notado antes. Era como se carregasse um peso invisível, algo que eu sentia em mim mesma. Ele ergueu os olhos, como no dia anterior, nossos olhares se cruzaram. Dessa vez, ele sorriu de verdade, um gesto pequeno, mas gentil, que fez meu coração acelerar. Não sabia o porquê, mas algo em sua presença me deixava intrigada. Parecia que ele tinha uma história, assim como eu. De repente, Lucas correu em direção a ele. Meu coração deu um salto, e me levantei apressada, mas antes que pudesse alcançá-lo, vi que Lucas parou ao lado do homem e apontou para o livro. O que você está lendo? Ele perguntou com a naturalidade de uma criança curiosa. O homem sorriu para ele, fechando o livro. É uma história sobre um herói que encontra coragem quando menos espera, respondeu, em um tom gentil. Eu cheguei perto, pronta para me desculpar por qualquer inconveniente, mas ele olhou para mim com um sorriso tranquilo. Você tem um garoto curioso, disse ele, seus olhos fixando-se nos meus de forma direta, mas sem invasão. E isso é bom. A proximidade me fez reparar mais nos detalhes. Suas mãos grandes e calejadas, os traços marcantes no rosto que sugeriam alguém que já tinha vivido muito. Havia algo nele que me fazia sentir, ao mesmo tempo, desconfortável e segura, como se fosse um enigma que eu precisava decifrar. Desculpe, comecei, desviando o olhar. Ele só é muito comunicativo. Não se preocupe, respondeu ele. Às vezes, precisamos de alguém que faça perguntas que nem nós mesmos sabemos como responder. A profundidade de suas palavras me pegou de surpresa. Ele estendeu a mão, como se quisesse formalizar a interação. Meu nome é Rafael. Débora, respondi, sentindo minhas bochechas corarem levemente. A conversa durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para plantar algo em mim.
Havia uma honestidade em Rafael que parecia escassa no mundo que eu havia deixado para trás. Quando nos despedimos, ele voltou ao seu banco e ao seu livro, mas o impacto de suas palavras ficou comigo. Enquanto eu e Lucas caminhávamos de volta para a pousada, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, meu peito não estava tão apertado. A sensação era sutil, quase imperceptível, mas estava lá, uma faísca de curiosidade, um eco de algo que poderia ser o começo de uma nova história. Naquela noite, enquanto Lucas dormia profundamente, eu me peguei pensando em Rafael. Quem era ele? Qual era a sua história? E, mais importante, por que senti que, de alguma forma, ele fazia parte do meu futuro? O sono me levou, mas minha mente estava longe de descansar. Algo me dizia que encontrar Rafael não tinha sido um acaso, e que, a partir daquele dia, minha vida estava prestes a mudar novamente. Acordei com uma sensação estranha, como se algo dentro de mim estivesse se reorganizando. Era uma mistura de inquietação e expectativa, algo que eu não sentia há muito tempo. Lucas ainda dormia, sua respiração leve preenchendo o quarto. Olhei pela janela, para o jardim da pousada, onde o sol começava a iluminar suavemente as flores. Era um dia que prometia ser como qualquer outro, mas eu sabia que não seria. Depois de um café rápido, Lucas insistiu em voltar à praça. Ele parecia encantado com a simplicidade daquele lugar, e eu não queria negar a ele essa pequena felicidade. Enquanto caminhávamos pela rua tranquila, com as árvores formando sombras suaves no chão, tentei convencer a mim mesma de que estava apenas seguindo a rotina. Mas, no fundo, sabia que estava curiosa para ver Rafael novamente. Quando chegamos, a praça estava mais movimentada do que nos dias anteriores. Havia um pequeno mercado acontecendo, com barracas de frutas, artesanatos e flores. O aroma de pão fresco e café enchia o ar, e Lucas logo correu para explorar. Enquanto eu observava de longe, meus olhos o encontraram. Rafael estava em uma das barracas, aparentemente conversando com o vendedor. Ele estava vestido com a mesma simplicidade que antes, mas algo nele parecia diferente. Talvez fosse a luz do dia que realçava seus traços, ou talvez fosse minha própria percepção, já turvada pela curiosidade. Ele me viu e sorriu, um gesto que parecia convidativo e, ao mesmo tempo, despretensioso. Dessa vez, não hesitei. Caminhei até ele, sentindo meu coração acelerar a cada passo. Débora, disse ele, como se meu nome fosse uma palavra familiar em sua boca. Que coincidência! Sorri de volta, embora soubesse que o destino tinha uma forma peculiar de nos colocar onde precisávamos estar. Lucas queria voltar ao parquinho, expliquei, tentando parecer casual. E você? Ele perguntou, inclinando a cabeça levemente. Queria voltar também? A pergunta me pegou de surpresa. Não sabia se ele se referia à praça ou a algo mais profundo. Antes que pudesse responder, Lucas apareceu correndo com um pirulito colorido nas mãos, interrompendo o momento. Olha o que o moço me deu, ele exclamou, mostrando seu prêmio com orgulho. Rafael riu, um som baixo genuíno que parecia iluminar algo dentro de mim. Ele se agachou para falar com Lucas, perguntando sobre suas brincadeiras e fazendo rir com histórias engraçadas sobre sua infância. Era estranho, mas fascinante, ver como ele se conectava tão facilmente com meu filho. Você tem jeito com crianças, comentei quando Lucas voltou a brincar. Eu tinha um sobrinho, ele respondeu, sua voz ficando mais baixa. Ele era como Lucas. Curioso, cheio de energia. Havia algo na forma como ele disse isso, uma sombra em seus olhos, que me fez querer perguntar mais. Mas não parecia o momento. Em vez disso, seguimos caminhando pelo mercado, conversando sobre assuntos leves, mas que de alguma forma pareciam significativos. Rafael era um homem simples, mas suas palavras tinham peso, como se cada uma fosse escolhida cuidadosamente. Ele me contou que tinha vindo para o Vale Sereno há alguns meses, procurando um recomeço. Não entrou em detalhes, e eu também não pressionei. Era como se ambos estivéssemos dançando em torno de nossas histórias, evitando tocar nas partes mais dolorosas. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, Rafael me acompanhou até a pousada. Lucas estava exausto e adormeceu rapidamente no meu colo. Ficamos em silêncio por um momento, e eu sabia que havia algo mais que precisava ser dito, mas não sabia como começar. Você está fugindo de algo, Débora? Ele perguntou finalmente, sua voz suave, mas firme. Olhei para ele, surpresa e vulnerável. Não sabia como responder, mas antes que eu pudesse pensar em algo, ele continuou. Eu também estou. Talvez seja por isso que nos encontramos.
Suas palavras ficaram ecoando na minha mente enquanto ele se afastava, acenando uma última vez antes de desaparecer na rua. Fiquei ali, na entrada da pousada, com Lucas adormecido nos braços, sentindo que algo dentro de mim tinha se quebrado e começado a se reconstruir ao mesmo tempo. Naquela noite, enquanto observava a lua pela janela, percebi que queria saber mais sobre Rafael. Sobre sua história, seus segredos. Talvez, ao conhecê-lo, eu também encontrasse partes de mim mesma que pensei ter perdido. O silêncio da noite nunca pareceu tão opressor quanto naquela madrugada. Depois do encontro com Rafael na praça, meu coração parecia um tambor agitado, incapaz de encontrar um ritmo constante. Lucas dormia profundamente no pequeno quarto da pousada, sua respiração tranquila me lembrando de que, por mais confusa que eu estivesse, ele era meu norte, meu motivo para continuar. Mas minha mente voltava, insistentemente, às palavras de Rafael. Você está fugindo de algo? Ele não sabia o quão profundamente essa pergunta havia me atingido, como se tivesse penetrado diretamente no núcleo de tudo que eu vinha tentando evitar. Sem conseguir dormir, desci até o jardim da pousada. O ar fresco da noite envolveu minha pele, e o som das cigarras preenchia o espaço. Lá fora, sob a luz pálida da lua, Rafael estava sentado em um banco, como se soubesse que eu viria. Você não dorme? Perguntei, tentando soar casual, mas minha voz entregava uma inquietação que eu não conseguia esconder. Às vezes, o silêncio da noite é mais fácil de enfrentar do que os pensamentos no escuro, respondeu ele, sem desviar o olhar do céu. Me aproximei e me sentei ao lado dele, sentindo a madeira fria do banco sob minhas mãos. Ficamos em silêncio por um momento, compartilhando uma quietude que era tanto confortável quanto carregada de algo que eu não sabia nomear. Rafael, por que você veio para cá? Perguntei finalmente, rompendo o véu de hesitação que nos envolvia desde o começo. Ele suspirou, como se tivesse esperado por essa pergunta. Eu perdi minha família, começou, a voz entrecortada. Minha irmã e o filho dela, um acidente de carro. Eu estava dirigindo. As palavras dele pairaram no ar como uma confissão dolorosa, e eu senti meu coração apertar. A sombra que eu via em seus olhos fazia sentido agora, mas era mais profunda do que eu imaginava. Eu não consegui continuar onde estava, continuou ele. Tudo me lembrava deles. Então, deixei tudo para trás. Vim para cá, tentando encontrar alguma paz, algum sentido. Olhei para ele, vendo não apenas o homem que me intrigava, mas alguém que carregava uma dor tão profunda quanto a minha. Eu também estou fugindo, admiti, minha voz quase um sussurro. Ele virou o rosto para mim, seus olhos refletindo a luz da lua, como se estivesse esperando que eu continuasse. Meu marido, ele escolheu outra vida. Um acordo com a mãe dele, algo que valia mais do que o casamento, do que nossa família, expliquei, a dor transbordando em cada palavra. Eu peguei Lucas e saí, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Só sabia que não podia ficar. Rafael assentiu lentamente, como se entendesse cada parte da minha história sem precisar de mais detalhes. Às vezes, fugir não é covardia, disse ele. É sobrevivência. Aquelas palavras, simples como eram, me atingiram com força. Pela primeira vez, não senti vergonha da minha decisão. Não senti que tinha falhado. E agora? Perguntei, minha voz carregando tanto a pergunta para ele quanto para mim mesma. Agora, a gente segue em frente, respondeu ele, com um sorriso triste. Mesmo que não saibamos o caminho, a gente continua. Porque é isso que as pessoas fazem. Ficamos ali até o ar começar a esfriar, compartilhando histórias que nunca tínhamos contado a ninguém. Rafael falava de sua irmã com uma ternura que fazia minha garganta apertar, enquanto eu contava sobre a infância de Lucas, sobre como ele era minha âncora em meio ao caos. Quando finalmente voltei para o quarto, algo em mim havia mudado. Não era como se a dor tivesse desaparecido, mas ela parecia menos esmagadora. Rafael tinha me mostrado que não estávamos sozinhos em nossa dor, que havia um caminho, mesmo que ele fosse incerto. Naquela noite, ao fechar os olhos, não fui assombrada por dúvidas ou medos. Em vez disso, vi uma luz fraca, uma possibilidade. E, pela primeira vez em muito tempo, eu quis ver o que o dia seguinte traria. A manhã surgiu tímida, com raios de sol suaves atravessando as cortinas do quarto. Por um momento, me permiti ficar deitada, observando Lucas ainda adormecido, o rosto sereno como se o mundo ao nosso redor fosse perfeito. Havia algo reconfortante em vê-lo assim, tão tranquilo, um lembrete de que, apesar de tudo, eu tinha feito algo certo ao protegê-lo. Aquela paz matinal era nova, mas não completamente confortável. Eu sabia que o dia à frente traria decisões, e uma nova direção para nossas vidas.
Já não me sentia à deriva, mas a incerteza ainda pairava como uma nuvem distante. Depois do café da manhã, decidi dar um passeio com Lucas. Caminhamos pela praça onde eu havia encontrado Rafael pela primeira vez. Enquanto Lucas corria em direção ao pequeno parquinho, senti meus olhos se voltarem instintivamente para o banco onde Rafael costumava sentar. Ele estava lá, como sempre, com um livro nas mãos. Mas, dessa vez, não era apenas uma coincidência. Eu sabia que ele estaria ali. Você parece melhor hoje, disse ele, levantando o olhar quando me aproximei. Estou começando a encontrar meu caminho, respondi, sentindo um sorriso escapar antes mesmo de perceber. Conversamos por um tempo, como tantas outras vezes, mas dessa vez algo era diferente. Rafael falava sobre planos, sobre sua vontade de finalmente retornar à sua cidade e enfrentar os fantasmas do passado. Eu percebi que fugir não me trouxe paz, disse ele. Mas estar aqui me ensinou que eu posso carregá-los de uma forma mais leve. Suas palavras ecoaram em mim. Eu também estava fugindo, mas agora entendia que o recomeço não era apenas físico. Era interno. Depois de me despedir de Rafael, decidi que era hora de encarar minha própria tempestade. Liguei para a Luísa. Débora, você está bem? Onde você está? A preocupação na voz dela era inconfundível. Estou bem, respondi com firmeza. Mas preciso que você cuide de Lucas por algumas horas. Tenho algo para resolver. Luísa concordou sem hesitar, e logo eu estava de volta à estrada, dirigindo para o lugar que eu havia prometido a mim mesma nunca mais voltar, a casa onde tudo desmoronou. Quando estacionei em frente à casa que antes chamava de lar, meu peito estava pesado, mas meus passos eram firmes. Não havia como evitar. Eu precisava enfrentar Marcos uma última vez. Ele abriu a porta com um olhar surpreso, mas rapidamente sua expressão endureceu. Débora, o que você está fazendo aqui? Eu vim para encerrar isso, respondi, minha voz firme, mas sem raiva. Expliquei a ele o que eu precisava dizer, que não era o dinheiro, a traição ou mesmo a frieza dele que me tinham ferido mais. Era o fato de ele ter desistido de nós sem lutar. Ele tentou justificar, mas eu o interrompi. Eu não vim para ouvir desculpas, Marcos. Eu vim para dizer que estou seguindo em frente. E você deveria fazer o mesmo. Ao sair daquela casa, uma leveza tomou conta de mim. Não havia mais amarras, nenhuma pendência emocional. Eu estava pronta para o novo. Voltei para buscar Lucas, e enquanto dirigíamos de volta para a pousada, senti uma liberdade que não experimentava há anos. Naquela noite, Rafael e eu nos encontramos novamente. Ele estava arrumando suas coisas para partir no dia seguinte, e enquanto nos despedíamos, percebi que, embora nossas histórias tivessem se cruzado em um momento de dor, elas não precisavam terminar ali. Você vai voltar para a sua cidade? Perguntei. Sim, ele respondeu. Mas isso não significa que é um adeus. Eu sorri, sentindo a sinceridade em suas palavras. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que havia espaço para a esperança, e talvez, para o amor. Quando finalmente deitei naquela noite, com Lucas dormindo ao meu lado, pensei no quanto eu havia mudado. A Débora que deixou tudo para trás era apenas uma sombra da mulher que agora olhava para o futuro com determinação. A vida não era perfeita, mas era minha novamente. E isso, por si só, era o suficiente para recomeçar.